açúcar, a antropofagia segue influente no mundo contemporâneo, capaz inclusive de inspirar artistas e criadores. A escrita dos dois manifestos é indissociável das novidades tecnológicas que incendiaram a imaginação das vanguardas históricas. E recorro aqui, por efeito de economia, à conceituação proposta por Peter Bürger, que assim considerava vanguardas históricas os movimentos transgressores cuja finalidade real consistia tanto em questionar radicalmente a instituição arte, quanto fundir vida e arte num contínuo de complexificação constante e crescente, como se a revolução permanente ideada por Leon Trotsky, ao fim e ao cabo, só pudesse ocorrer no universo estético. Vivemos hoje um instante histórico aparentável com uma das décadas iniciais do século XX. Isto é, de igual modo, nosso cotidiano tem sido colonizado por novos aparatos tecnológicos e possibilidades inéditas no plano das comunicações. Daí a inquietação que gostaria de compartilhar para a nossa conversa esta tarde. Na era digital e ante o crescimento da potência da inteligência artificial, que já se insinua nos aspectos mais prosaicos do nosso dia a dia, como repensar a antropofagia? A pergunta é ambiciosa, mas o horizonte que vislumbra é bem modesto, quase ao resto do chão, no espírito despretensioso da crônica, na definição célebre de Antônio Cândido. Na verdade, eu pretendo ficar à roda do texto, pois proporei uma leitura cruzada dos dois manifestos oswaldianos. E como o Haroldo de Campos das Galáxias, começo propriamente pelo começo, a abertura do primeiro manifesto. Você pode colocar, Rui, por favor, a personagem? Então, a célebre abertura do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, 1924. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. A interpretação da afirmação inicial, a poesia existe nos fatos, não é óbvia e tem gerado muita controvérsia. Eu vou propor uma possibilidade. Essa declaração de princípio encontra ressonância na afirmação, de outra forma críptica, do Manifesto Antropófago, de 1928. A certa altura, afirma-se: somos concretistas. O comentário mais agudo às duas passagens, a poesia existe nos fatos, somos concretistas, pode ser lido na tela de Tarsila do Amaral, Morro da Favela, do mesmo ano do Manifesto da Poesia Pau-Brasil. A tela é de 1924. Um pouco adiante, no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Oswald propõe: um quadro são linhas e cores. Faltaria acrescentar que as linhas de Morro da Favela geometrizam com notável naturalidade, e a palavra é importante, a paisagem tão comum na cidade do Rio de Janeiro. Os casebres, o relevo, a vegetação e mesmo as pessoas e os dois animais presentes são formas geométricas relacionadas com o dinamismo palpável no quadrado da própria tela. A tela também subitamente realçada com um volume matemático, ou melhor, dito, matematizável. Assim como na abertura do manifesto, que destaca os verdes da favela, Tarsila do Amaral tornou a cor protagonista do quadro, uma espécie de moldura interna, formando um círculo sutil a orientar nossa mirada. O azul cabralino domina a parte de cima da tela e ainda se difunde aqui e ali em casas e pessoas. O mais importante é o traço cotidiano da cena. Certamente não estamos no museu admirando máscaras africanas. Sem dúvida, não se trata de um laboratório de antropologia
com seus catálogos de objetos que tanto fascinavam os artistas das vanguardas históricas europeias. Penso, particularmente, nas conhecidíssimas visitas de Pablo Picasso ao então denominado Musée d'Ethnographie du Trocadéro, posteriormente renomeado Musée de l'Homme. Na primavera de 1907, o mesmo ano em que concluiu Le Demoiselle d'Avignon, Picasso fez longas visitas ao Museu de Etnografia de modo a familiarizar-se com os traços do que então se denominava arte primitiva. E assim eram denominadas as expressões de culturas outras, que não a europeia. Aliás, eu dizia, o interesse absorvente do Picasso pelo primitivismo não era um dado idiosincrático seu, porém um código estrutural das formas favorecidas pelas vanguardas históricas. Aqui, proponho, ilumina-se a ideia-força de todo o manifesto da poesia pau-brasil. A poesia existe nos fatos. Mas antes de seguir, contudo, permitam-me uma breve digressão. Não pretendo submeter a leitura dos dois manifestos oswaldianos a uma interpretação hermenêutica ingênua. O manifesto, como Jeffrey Chinard nos recordou, recorrendo à etimologia da palavra, é, sobretudo, um artefato discursivo feito em boa medida pela mão, um gesto performático, portanto. Explique-se um pouco mais essa etimologia. Literalmente, na sua origem, e aqui eu cito Jeffrey Chinard, manifesto é um panfleto. E o manifesto tem o poder de comunicação. A manos no manifesto tanto atrai quanto afasta, fendam. É uma mão que foi tirada de trás da toga ou do bolso para o ato discursivo performático. Podemos ainda explicar um pouco mais a etimologia. Manifestus, que resultou em manifesto como oposto ao latente, quer dizer, portanto, evidente, algo tornado público. Mas também é algo agarrado, apreendido, festus, com a mão, manus. O manifesto é o gesto performático que torna público um propósito. E pode-se facilmente imaginar o movimento da mão enquanto se proclama o conteúdo afirmado. O ritmo do manifesto foi perfeitamente definido por Tristan Tzara no conhecidíssimo Manifesto Dada de 1918. Vocês todos se recordam. Para lançar um manifesto é preciso querer, ABC, disparar contra, 1, 2, 3, enervar-se e aguçar as asas para conquistar e espalhar, pequenos e grandes, ABC. Escrevo um manifesto e não quero nada. Digo contudo certas coisas e sou por princípio contra os manifestos. Assim como seria ingênuo ler um manifesto como se estivéssemos diante de um texto, é igualmente ocioso afirmar que, por ser, acima de tudo, uma obra, o manifesto em si mesmo e como gênero literário interdita qualquer esforço interpretativo. E você aqui certamente já se recordou da distinção proposta por Paul Zunthor. Texto é uma unidade linguística dotada de alto nível de fixidez, que por isso mesmo pode ser decodificada em busca de sentidos. Já a obra é uma unidade mais holística, pois envolve necessariamente a performance da escrita, lançando mão do corpo como meio de comunicação. Nesse sentido, a obra, para Paul Zunthor, evoca mais do que o texto a noção de partitura musical, um ponto de partida para uma performance cuja forma, sempre provisória, necessariamente inclui as respostas da audiência. A minha aposta, portanto, na leitura dos dois manifestos depende de outra perspectiva, nem texto nem obra. Isto é, a leitura crítica de um manifesto não deve confundir-se com a interpretação de um texto, porque no manifesto é muito comum a presença de saltos lógicos, de frases de impacto, de elipses e de rupturas deliberadas de sentido, que fornecem a dicção própria ao gênero
e estabelecem a ruptura e a transgressão com uma semântica tradicional. No entanto, tampouco a leitura de um manifesto é capaz de restituir-lhe o sabor da obra, já que não mais temos acesso à performance que emoldurou sua enunciação bélica. E a enunciação do manifesto é necessariamente bélica, agônica. Claro, aqui eu penso no fascinante manifesto futurista de 1915, La Voluntà d'essere fischiati, que o desejo, a vontade de ser vaiado, de serem vaiados, os atores, que defendia tanto o desprezo pelo público e, em consequência, a vontade de serem vaiados, que deveria animar todo ator de vanguarda, pois a vaia e o apulpo, isto é, a transformação do espaço da performance num simulacro de campo de batalha, seriam a única consagração possível. A reação negativa da audiência representaria, por assim dizer, um selo de qualidade da vocação transgressora do espetáculo. Estamos aqui no território do Viva Vaia, na tradução perfeita da atmosfera vanguardista, tal como cifrada por Augusto de Campos, a partir de uma apropriação livre do famoso poema de Jean Cocteau, que vocês também se recordam. Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. Augusto de Campos assim traduziu. Aquilo que o público vaia, cultive-o, é você. Viva Vaia. Eu me referi que Viva Vaia é uma tradução perfeita da atmosfera vanguardista. E atmosfera, stimulum, é a palavra-chave para a leitura que proponho dos dois manifestos oswaldianos. Leitura inspirada no trabalho recente sobre a atmosfera, sobre o stimulum de Hans Ulrich Gombrich. Encerro, portanto, essa longa digressão e retorno à leitura dos manifestos. Isto é possível ler manifestos, não lê-los como texto. Não há como restituí-los o caráter de obra, mas é possível tentar reconstruir a atmosfera do manifesto. É o que eu tentaria fazer com o manifesto da poesia pau-brasil em Antropófago. Em poucos minutos, eu prometo. Que é um respeito à atmosfera do... Da vai. Releiamos agora a abertura do manifesto da poesia pau-brasil, tentando capturar a atmosfera que emana da afirmação, tendo como plano de fundo a tela de Tarsila do Amaral. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Os fatos, não parece haver dúvida, são concretos, imersos no cotidiano. Por isso também, o vocabulário que ajuda a estruturar o manifesto gira em torno da espontaneidade, da fusão entre arte e vida, como um dado, por assim dizer, natural. Se bem que se trata de uma palavra praticamente banida do nosso campo de estudos. Porém, ela comparece com alguma frequência e bastante ressonância nos dois manifestos. E boa parte do meu trabalho consiste sempre em reconstruir a fala do outro. Vejamos. Ainda estamos no manifesto da poesia pau-brasil. Eu cito: a língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Um pouco adiante lemos: qualquer esforço natural nesse sentido será bom. Poesia pau-brasil. A relevância da ideia de natural é reforçada pelo seu contraste com uma noção que sempre adquire nos dois manifestos conotação pejorativa. Elenco as ocorrências no manifesto da poesia pau-brasil. Instituíra-se o naturalismo, copiar. O trabalho contra o detalhe naturalista. Paolo Uccello criou o naturalismo de apogeu. Substituir a perspectiva visual e naturalista por uma perspectiva de outra ordem, sentimental e intelectual. A oposição muito clara entre natural, de um lado, naturalismo e naturalista, de outro, remete ao mais importante contra, e recorde-se a máxima de Dizarrat,
do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, contra o lado doutor, o eruditamos tudo, nos termos do manifesto, contra o gabinetismo, a prática culta da vida. O fecho da passagem, sentimental e intelectual, é um paradoxo somente em aparência, e deslindá-lo permite sintetizar a atmosfera que busco apreender. Eis, só haveria paradoxo se assumíssemos uma perspectiva binária. Sendo ingênuo, não pode ser intelectual. Se for intelectual, deixará de ser ingênuo. Contudo, o ritmo do Manifesto da Poesia Pau-Brasil foi anunciado no dia 11 de maio de 1923, por falar em precisão. Nessa ocasião, Oswald de Andrade proferiu na Sorbonne a conferência O Esforço Intelectual no Brasil Contemporâneo. Oswald, em Paris, ficou muito impressionado com a obsessão dos artistas europeus com a chamada arte primitiva em geral e com l'art nègre em particular. Nos anos 10, 20 e em Paris, o primitivismo e a chamada art nègre eram absolutamente dominantes. Oswald buscou modificar o rumo da prosa. Então eu cito a passagem da conferência feita na Sorbonne. O negro é um elemento realista do Brasil, ele quer dizer. Isto observou-se ultimamente nas indústrias decorativas de Dakar, na estatuária africana, posta em relevo por Picasso, Derain, André Lotte e outros artistas célebres de Paris, na antologia tão completa de Blaise Cenotras. Era uma antologia sobre poesia negra, sobre art nègre. A conclusão mais importante de Oswald, nessa conferência, a base de seu raciocínio no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, dizia o seguinte: no Brasil, o primitivismo e a arte negra não são temas acadêmicos, não exigem visitas a museu algum, pois fazem parte do dia a dia do brasileiro. A poesia existe nos fatos. O primitivismo é o nosso dia a dia. Em virtude dessa circunstância, Oswald pôde principiar a arrematar o manifesto com a máxima mais importante que sintetiza sua aposta na possibilidade de uma poesia de exportação. Diz Oswald, temos a base dupla e presente, a floresta e a escola, a raça crédula e dualista, e a geometria, a álgebra e a química, logo depois da mamadeira e do chá de erva doce, um misto de dorme nenê que o bicho vai pegar e de equações. Na síntese oswaldiana, a floresta e a escola. O primeiro termo da equação, já sabemos onde se encontra, a floresta. A floresta, o primitivismo, encontra-se no cotidiano brasileiro. Pau-Brasil é a síntese dinâmica do primitivismo mais visceral com a modernidade mais avançada. E o segundo termo, a escola, foi tratado numa passagem fundamental do manifesto. Diz: e a coincidência da primeira construção brasileira no movimento de reconstrução geral. Poesia Pau-Brasil. Movimento de primeira construção brasileira, modernismo. Movimento de reconstrução geral, vanguardas históricas. E a coincidência pela primeira vez de ambos os movimentos, o modernismo brasileiro, as vanguardas históricas europeias. Ora, as condições novas das décadas iniciais do século XX permitiam essa inédita simultaneidade entre o que se fazia na Europa e sua recepção e transformação num contexto não hegemônico. Transatlânticos mais rápidos estimularam viagens constantes e, portanto, contato direto com o dernier cri. Claro, todos viajaram para Paris. Todos os modernistas brasileiros viajaram para Paris, com exceção do Mário de Andrade, que era o único pobre. Todos os modernistas latino-americanos foram para Paris. Foi retornando de uma longa temporada em Paris, junto com surrealistas, que Alejo Carpentier passa pelo Haiti, e então lhe ocorre o Real Maravilhoso. O que o Alejo Carpentier chama de Lo Real Maravilhoso é exatamente o que o Oswald de Andrade diz: a poesia existe nos fatos.
Diz o Carpentier, no famoso prefácio de El Reino de este Mundo, ele diz que estava cansado do maravilhoso aprendido de códigos de memória, que seria o surrealismo europeu. Ele havia encontrado outro, um surrealismo, por assim dizer, espontâneo, no Haiti. É o mesmo princípio do Oswald de Andrade. Na segunda metade do século XIX, o primeiro cabo submarino transatlântico foi instalado, em 1866. Possibilidade que foi sendo aperfeiçoada nas décadas seguintes, e nas primeiras décadas do século XX permitiam comunicações, para a época, absolutamente instantâneas. Na passagem do século XIX ao XX, a invenção e difusão do rádio e do cinema encurtaram ainda mais as distâncias, inaugurando uma paisagem que principiou a se diferenciar decisivamente do cenário do cientista. Portanto, o projeto oswaldiano deixava de ser absurdo, o projeto de uma poesia de exportação. Pelo contrário, o manifesto da poesia pau-brasil dá as mãos à conferência O Esforço Intelectual no Brasil Contemporâneo. Em palavras diretas, se as vanguardas históricas buscavam renovar o olhar europeu por meio de uma imersão no primitivismo, e se os modernistas brasileiros, pela primeira vez, encontravam-se em absoluta sincronia com Dernier Cri, e além disso, ou sobretudo, se no Brasil o primitivismo é natural, existe nos fatos, logo, uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação. Por fim, esse gesto permitia ainda reescrever a história do Brasil por meio da cultura. O pau-brasil foi o primeiro produto de exportação a incluir o território, que mais tarde se chamaria Brasil, no nascente sistema internacional de trocas. E a exploração da matéria-prima pau-brasil inaugurou um modelo, ainda hoje dominante no Brasil, de extração predatória da terra e de relações violentas e hierárquicas com o outro, seja o indígena, no princípio, seja o escravizado, a partir do século XVII. E uma nota de pé de página, antes de tratar do Manifesto Antropófago. Em sua origem etimológica, brasileiro era apenas o traficante de pau-brasil. Afinal, na língua portuguesa, o sufixo eiro denota profissão. Portanto, brasileiro nada diz de identidade, muito menos de nacionalidade. Brasileiro é ofício, simples negócio, com base na exploração predatória da terra e no desprezo vitimário pelo outro. Figura típica do romance português oitocentista, o brasileiro era um português que fazia fortuna no Brasil e voltava para gastar o dinheiro na Europa, como o primo Basílio, não em Portugal, mas na França. Porque, afinal de contas... E, na maior parte das vezes, o brasileiro português enriquecia com o tráfico negreiro. Eu venho agora ao Manifesto Antropófago. No final do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Oswald antecipa a noção-chave que retornará 4 anos mais tarde no Manifesto Antropófago. Apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, de mecânica, de economia e de balística. Tudo digerido. De igual modo, em 2 passagens, uma noção central no Manifesto Antropófago também deu o ar de sua graça. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. O Carnaval do Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. No final do manifesto, os brasileiros são, portanto, bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos. E tudo isso naturalmente. Aqui estamos em 1924. Em 1925, 3 anos antes do Manifesto Antropófago, a reflexão, eu espero pronunciar corretamente, do Risto Ratkovich, aos 22 anos, ajuda a iluminar a antropofagia oswaldiana. E assim fazendo, eu me torno eu mesmo um acadêmico antropófago. Porque eu estou agora digerindo a palestra da professora Ana
Eu fiz uma brevíssima tradução da passagem que ela nos mostrou. Diz o Ratkovich: nós pensamos na barbárie, não pensamos na barbárie como antípoda da cultura, mas barbárie como cultura, barbárie como a cura da cultura. Em termos aparentados, Oswald afirmou no Manifesto Antropófago: o espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo, o antropomorfismo, necessidade da vacina antropofágica que cura a cultura messiânica, isto é, ocidental. A vacina antropofágica tem vocação antropológica, a considerar-se a célebre abertura do manifesto. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That is the question. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Se há algum texto latino-americano das vanguardas históricas que ainda hoje tem repercussão internacional, é este, e em boa medida por esta passagem. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Nesses aforismos iniciais, a Nietzsche, Oswald estabeleceu, pelo menos aqui, uma diferença muito importante em relação ao manifesto da poesia para o Brasil. Pois, em lugar de restringir a reflexão ao campo da estética e ao território do nacional, como, aliás, o próprio título já o sugere, poesia para o Brasil, o horizonte ganha inédita universalidade. Obrigado, Lúcia. Lei do homem, lei do antropófago. Não se diz lei do brasileiro, nem lei do tupinambá. Ou seja, Oswald lida com um traço humano e não nacional. Daí a antropofagia constituir a única lei do mundo. Mas que lei é esta? Ela foi exposta de forma meridiana no ensaio de 1950, A Crise da Filosofia Messiânica. Uma tese que Oswald de Andrade fez para a Universidade de São Paulo para tornar-se professor titular de filosofia. A tese não foi aceita e o concurso foi abolido. Compreende-se. As referências bibliográficas da tese são a página poética mais interessante do Oswald de Andrade. É assim: Aristóteles, todo. Hegel, passinho. Karl Marx, obras completas. Ele diz, então, na Crise da Filosofia Messiânica: a operação metafísica que se liga ao rito antropofágico é a da transformação do tabu em totem, do valor oposto ao valor favorável. A vida é devoração pura. Valor oposto, proibição, tabu. Valor favorável, autorização, totem. A vida é devoração pura. Pode mostrar, por favor, a imagem, as duas imagens em série? A outra, por favor. Esta. Ideia-chave da antropofagia oswaldiana, cuja mais perfeita tradução, creio, encontra-se na obra do artista brasileiro Francisco Brenan, em sua impressionante série Bebê Canibal. Tem um segundo, esse bebê é um grande falo e uma grande boca. Ao número 2, por favor. Bebê Canibal 2, que agora é uma gigantesca boca. Devoração do outro nos recorda Francisco Brenan de forma mais radical que Oswald de Andrade, que principia no ventre, pois o feto só sobrevive alimentando-se da mãe. Todo feto, todo bebê é um canibal. O canibalismo principia antes da vida como nós a imaginamos, isto é, de forma independente. Sem o canibalismo prévio, uterino, não haveria vida. É muito radical.
a vida é devoração pura, antes mesmo de ser vida no sentido de um organismo independente. Devoração do outro que principia no ventre e prossegue como forma própria da condição humana. A condição humana só se afirma quando o outro tem centralidade na definição do eu. Daí, só me interessar o que não é meu. Vale dizer, o sujeito antropófago não se basta a si mesmo, necessitando sempre do concurso do outro para definir-se. Ao colocar a alteridade no centro da questão da identidade, abre-se caminho para o tema que atravessa o manifesto: a transformação permanente do tabu em tótem. A transfiguração do tabu em tótem. Antropofagia, absorção do inimigo sacro para transformá-lo em tótem. Esse é o baixo contínuo que estrutura o manifesto. Paremos um pouco nessa alquimia antropofágica, pois nela se compreende o alfa e o ômega do pensamento oswaldiano, assim como um limite do pensamento oswaldiano que se tornou por de mais agudo na era digital que nos coube vivenciar. Passo a passo. Eu começo com o exame da totemização do tabu e concluo com a relação do manifesto antropófago com a obra de Sigmund Freud. Claro. A totemização do tabu, proponho, equivale a um retorno a Nietzsche. Isto é, a um afastamento de Freud. Em que sentido? Porque a totemização do tabu, isto é, tornar o que é proibido permissível, tornar o que é interditado comum, significa afirmar a pulsão do id, que daria livre curso à realização de desejos sem a interdição castradora do superego. Por isso Nietzsche, Übermensch, no sentido próprio. O sujeito antropófago, na concepção oswaldiana, seria uma espécie de eu puro id, que não somente se interessa por tudo que não seja ele, como também e sobretudo se apossa e devora tudo que deseja. E aqui eu já aponto um limite que eu vejo hoje no mundo contemporâneo à antropofagia. Ou comer tudo que não se aprova. Eu cito o manifesto. Perguntei a um homem o que era o direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galimatias, comiu. Provavelmente, esse foi o destino justo para todo bacharel de direito, que, como, cito, Manifesto da Poesia para o Brasil, o bacharel, não podemos deixar de ser doutores. Todo bacharel fala demais por não ter nada a dizer. Vejamos quem reconhecerá a alusão. E é claro que nesse regime verborrágico, o mais simples nunca será visto como o mais importante. Entenda-se ainda, e talvez em chave renovada, a repulsa oswaldiana pela ideia mesma de direito. Esse corpus de conhecimento cuja finalidade precípua é a determinação de limites sociais que não devem ser ultrapassados, assim como as punições em caso de transgressão daqueles limites. O direito, assim concebido, é a codificação legal da noção freudiana de superego. E o sujeito antropófago não pode admiti-lo. Em A Crise da Filosofia Messiânica, o tema é explicitado, de modo a não deixar dúvidas. Nesse devorar que ameaça a cada minuto a existência humana, cabe ao homem totemizar o tabu. Que é o tabu, senão o intocável, o limite? Crise da Filosofia Messiânica. E tudo se prende à existência de dois hemisférios culturais, que dividiram a história em matriarcado e patriarcado. 1950. A civilização do tabu, por assim dizer, cristalizou-se no patriarcado, no primado de leis restritivas e formou,
em sentido oswaldiano, uma cultura messiânica, que, em lugar de gozar o presente, projeta para um futuro nem sempre acessível o desfrute do que hoje se acumula. Todo o oposto, a cultura do totem, por assim dizer, cristalizou-se no matriarcado, no primado não das leis restritivas, mas das trocas afetivas, e formou uma cultura antropofágica, que, em lugar de privilegiar a poupança para a segurança do amanhã, frui o presente com intensidade máxima em cada instante. Eis o sentido forte da operação antropofágica de totemização do tabu. Essa possibilidade, no entanto, implica uma leitura muito particular do ensaio de Freud, Totem e Tabu, com o qual eu concluo. Compilação de 4 ensaios publicados na revista Imago entre 1912 e 1913, o livro representou um autêntico rito de passagem na obra freudiana, pois os ensaios, cito Freud, constituem minha primeira tentativa de aplicar perspectivas e resultados da psicanálise a problemas ainda não solucionados da psicologia dos povos. Portanto, da psicologia do indivíduo, Freud deu um passo decisivo em relação aos ensaios de psicologia social. Esforço que nos legou textos fundamentais precisamente para pensar o mundo da era digital. 2 textos em particular são fundamentais, me parece, para pensar o mundo de hoje. O futuro de uma ilusão e a psicologia de massa, o eu e a psicologia de massa. Ao fazê-lo, Freud empregava uma estratégia muito hábil. Nas famosas 5 conferências feitas nos Estados Unidos, há um momento em que Freud refere-se aos americanos e duvida da capacidade dos americanos de jamais entender a psicanálise. Mas Freud rapidamente explica o que está dizendo. Diz Freud que os senhores estão acostumados a ver e a só crer naquilo que vem. É um legado do cinema de Hollywood. Como então compreender a psicanálise? Justamente aquilo que é propriamente da ordem do invisível. A estratégia freudiana, brilhante, consistiu no primeiro momento em recorrer ao nosso cotidiano, a interpretação dos sonhos. Sonhamos todos. E as psicopatologias da vida cotidiana, porque atos falhos cometemos todos, todo o tempo. No Totem e Tabu, Freud arriscou-se numa área que, à época, década de 10, era um terreno pantanoso. A antropologia contemporânea debatia-se acerca da relação possível entre os 2 termos, Totem e Tabu, e não chegava a consenso algum. Era, portanto, uma oportunidade única para a afirmação do valor heurístico da psicanálise, pois, se o método freudiano ajudasse a esclarecer o problema, quem poderia contestar a universalidade potencial da psicanálise? Com a palavra Freud. Os 2 temas principais que forneceram o título, os 2 deste pequeno livro, Totem e Tabu, não são nele tratados da mesma forma. O livro se dedica muito mais ao tabu do que ao totem, como vocês se recordam. Tal diferença liga-se ao fato de que o tabu ainda subsiste entre nós, embora considerado negativamente e dirigido a outros conteúdos. Ele não é outra coisa em sua natureza psicológica, senão o imperativo categórico de Kant. Aliás, ninguém poderia entendê-lo melhor do que o criador do conceito do superego. Claro, o enigma, no entanto, parecia ultrapassar a capacidade de decifração dos antropólogos e outros cientistas sociais na época. Ora, se o totemismo, enquanto instituição social, simplesmente desapareceu ou tendeu a desaparecer com a difusão planetária do modelo ocidental de modernidade, pelo contrário, o avanço teórico, pelo contrário, eu cito Freud, uma passagem absolutamente notável. O avanço técnico e social da história humana afetou muito menos o tabu do que o totem. O mal-estar na civilização, aliás, deriva exatamente da permanência do tabu como forma social controladora, e sem a qual, em termos hobbesianos,
o homem voltaria a ser o lobo do homem. Ou, em termos oswaldianos, a devoração do outro não conheceria limites. Como eu já passo um pouco do tempo que eu previ, eu vou sintetizar rapidamente a conclusão, porque eu não quero devorar o cansaço de vocês. Em Totem e Tabu, a conclusão que chega o Freud, todos se recordam, é que, em lugar de tentar compreender se primeiro estabelece-se um tabu e então surge o totem, ou vice-versa, para o Freud, a emergência das duas instituições que geram a cultura, o tabu, a interdição, o totem, o culto. Portanto, as primeiras instituições da cultura. Para Freud, ambos surgem simultaneamente a partir de um ato. O ato é a devoração ritual do pai tirânico. Na concepção freudiana, o pai tirânico da horda primitiva, é assim mesmo. O pai tirânico da horda primitiva não permitia aos filhos o acesso aos elementos de troca. Um dia é pelos filhos assassinados e devorado ritualmente. Para o Freud, então, simultaneamente surgem totem e tabu. O mais importante aqui, na verdade, evidentemente, isso é um delírio freudiano em relação à história da cultura. Não importa. O que importa é compreender o que Freud está tentando fazer. De um lado, afirmar a universalidade potencial da psicanálise, de outro, há uma descoberta muito importante do que Freud realiza, ainda que historicamente esteja equivocado. É a intuição de que os primórdios da cultura são sempre marcados pela violência. Esse é o ponto central do Totem e Tabu. Esqueçamos do resto. Esqueçamos os delírios antropológicos. Pouco importa. O fundamental é a associação dos primórdios da cultura com uma forma de violência. A cultura é uma instrumentalização da violência para controlá-la. Isso é muito importante, estará na base do mal-estar na civilização. Isso é que de fato importa. Pois bem, concluamos voltando ao Manifesto Antropófago. Oswald conclui o Manifesto Antropófago com um enigmático ato falho. Ele conclui assim: Oswald de Andrade, em Piratininga, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. Ora, mesmo sendo da área das humanas, nós podemos fazer a conta. O bispo Pero Fernandes Sardinha, nome, aliás, que entregou muito a Albert Camus, que nos seus diários A Viagem às Américas comenta que tal bispo com tal nome não poderia senão ser devorado pelos caetés. Como de fato foi no dia 16 de junho de 1556. Nós podemos fazer a conta. 1928 menos 1556 é igual a 372. Não é o ano 374 da devoração do bispo Sardinha, é o ano 372. Mas como compreender o ato falho? Oswald de Andrade, em Piratininga, ano 374 da devoração do bispo Sardinha. Ora, se agora fizermos a conta 1928 menos 374, chegaremos a 1554. No dia 25 de janeiro de 1554, foi fundada a vila de São Paulo dos Campos de Piratininga. São Paulo, porque 25 de janeiro, acredita-se, é a data da conversão de Saulo em Paulo. Piratininga, porque lá se encontravam. O ato falho de Oswald de Andrade refere-se não à devoração do bispo Sardinha, mas à fundação da cidade. No ato falho, Oswald se reconcilia com Freud, porque no ato falho, a devoração ritual torna-se a fundação da cidade. É absolutamente notável, não é verdade? E ainda mais notável, numa circunstância histórica pouco crível, é que o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, devorado pelos caetés de fato em 1556, que na verdade é um ready-made linguístico, avant la lettre, ele foi substituído por um bispo, claro, que se chamava Dom Pedro Leitão. Não parece uma circunstância muito favorável, mas, ao que tudo indica, o Dom Pedro Leitão manteve-se sempre muito afastado dos caetés. Eu concluo. Para repensar
a antropofagia em tempos digitais e de inteligência artificial, é preciso perceber uma contradição interna no próprio manifesto. A palavra que mais aparece no manifesto é uma preposição. Aparece 23 vezes no manifesto. É contra. O manifesto antropófago, embora se trate sobretudo da assimilação do outro, a palavra que domina é a palavra contra. O manifesto é contra muitas coisas e favorável apenas a poucas, que são propriamente devoradas. Em 2004, um artista brasileiro notável, na verdade um pensador contemporâneo, jovem, pelo menos era jovem em 2004, o Michel Melamed ensinou um espetáculo chamado Regurgitofagia. A ideia central é que em tempos digitais, era 2004, imagina 2024, era que em 2004, com a vertigem de dados tornada disponível a cada segundo nas redes sociais e no universo digital, já não era mais possível um paradigma puramente antropofágico, de devoração do outro. Seria necessário um paradigma outro, da regurgitofagia, em lugar da antropofagia. Mais recentemente, o artista visual, escritor e crítico Evandro Nascimento fez uma proposta com a qual eu concluo. Ele se perguntou se no momento que vivemos, não apenas da vertigem de dados, mas de colapso do planeta, de crise ambiental generalizada, se não chegou o momento do sujeito antropófago não ser mais um sujeito devorador. Porque o paradoxo, ele não o diz, mas podemos completá-lo. Porque o paradoxo é que, embora o sujeito antropófago seja radicalmente, como proposta, anticartesiano, a postura do sujeito antropófago no mundo é cartesiana. O sujeito antropófago alimenta-se do outro, devora o outro, apropria-se do outro, amplia o seu horizonte de maneira infinita, mas devora o outro. Não seria o caso de pensar que no mundo contemporâneo o paradigma poderia mudar? Em lugar de devorar o outro, por que não, com ele, compartilhar o pão, que nas circunstâncias contemporâneas cada vez escasseia mais? Muito obrigado.